Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui então para gravar mais uma aula, aula 21, continuando então no Evangelho de Marcos. Daqui a pouquinho nós acabamos e já podemos entrar em Mateus, hein? Então, o que que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a transfiguração, tá? Vamos dar sequência ao que nós viemos estudando. Aquele capítulo 8 da última aula, das duas últimas aulas, foi um capítulo muito cheio, muito rico, dinâmico, né? Onde ele apresenta alguns segmentos, algumas perícopes interligadas, né? Então tem bastante dinâmica e bastante conteúdo teológico, né? Até falei que ia fazer mais uns apontamentos, eu vou dar uma passadinha rápida no 8 e entramos no 9, até para você perceber que ainda continua uma certa conexão no capítulo 9. Vamos lá, então. Deixa eu já diminuir aqui para a gente já ganhar tempo aqui. Beleza, então estamos aqui com o capítulo 9. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para o 8. Então, o 8 é aquele capítulo que tem vários temas que se cruzam, né? Que tem aproximações. Então, ele começa, para você entender, ele começa com a perícope, né? Naqueles dias, né, quando outra vez reuniu grande multidão, então mudança de tempo, mudança de público, e aqui uma certa mudança de conteúdo em relação ao capítulo 7, né, que ele está falando sobre a comida, né? Então o capítulo 7 ele terminou com a cura. Então no começo do capítulo 8 ele vem falando que as pessoas estavam ali, né, que é a primeira multiplicação. Ok, da primeira multiplicação ele continua, ele tem uma mensagem para os discípulos, lembra que eu falei que a grande pegada é essa mensagem para os discípulos? O desafio deles levarem então os 12 cestos. No verso 11, então ele dá sequência e na verdade ele meio que interrompe a narrativa para falar aqui sobre os judeus que pedem um sinal do céu. O que é muito interessante nessa narrativa, porque se torna quase uma provocação aos discípulos e àqueles que estavam iniciando ao discipulado, que queriam uma prova, um sinal, uma coisa mais objetiva, né? Então ele retoma o verso 14, então como se fosse a sequência do verso 10, né? Que eles comeram, se fartaram e seguiram lá para a região da Manuta. No verso 14 aconteceu que eles esqueceram de levar os pães. Então, depois da multiplicação, eles entraram no barco e o verso 14 ele dá sequência, então, embora há uma certa mudança aí de local, mas ainda mantém os mesmos personagens, Jesus e os discípulos, e o mesmo tema, que é o tema do pão. Jesus fala para eles guardarem-se do fermento dos fariseus, e com isso conecta, inclusive, com o verso 11, 12 e 13, que está falando dos fariseus aqui pedindo os sinais. E aí você percebe que se contaminar com o fermento dos fariseus era o fato dos discípulos também acabarem ficando reduzidos à necessidade de sinais para poder entender que ele era Deus, tá? Mas seguimos aqui então. Ele vai terminar aqui, que ele falou que não vai ser dado sinal para ninguém, né? E aí, na verdade, não é isso aqui. Eles estão falando sobre o pão, né? Ah, mas será que Jesus está dando a bronca em nós porque nós esquecemos de trazer o pão? E aí ele fala, mas nem vocês ouviram, não entenderam, né? Então, meio que na entrelinha, eles já estão contaminados pelos fariseus, né? Responderam ele, então, dos cestos que sobraram os 12, né? Seguindo ainda no capítulo 8, no verso 22, ele fala aquela história da meia cura, que eu brinquei, né? Que Jesus faz um sinal primeiro e cura, mas não é uma cura perfeita. Aí ele tem que fazer um segundo momento. Isso é interessante na narrativa dos milagres, porque a narrativa dos milagres sempre tem alguns elementos assim críticos. E ali percebe-se uma certa crítica à ritualidade, tá? Mas isso daí é bem complicado, difícil. O texto é muito sutil, né? Ele faz uma primeira cura que ele gospe ali, né, e tal, passa a mão ali no olho e não dá nada, e na segunda ele só faz a oração e aí restaura a vista. Existe uma outra interpretação que, além dessa crítica, seja um chamado de atenção aos discípulos, do começo ao fim o capítulo, né? Assim como os fariseus precisavam de sinal, é como se os fariseus também não vissem, ou vissem pela metade. E os discípulos andando com Jesus ainda não tivessem visto com os olhos da fé, né? Estavam vendo ainda bagunçado, como sombras, né? Então, na entrelinha fica a mensagem para que eles se enxergassem, né? No finalzinho, então, na última narrativa, é quando Pedro fala que tu és o Cristo, né? E novamente é os discípulos que estão vindo à tona, e aí o conflito sobre quem é Jesus, o que, que eles diziam que é Jesus. Então Jesus já provocando os discípulos para entender isso. No finalzinho, então, do verso 31 para frente, eu tenho alguns elementos que eu falei que é teológicos, né? Ele começa aqui, por exemplo, com a narrativa do Filho do Homem. O Filho do Homem é um termo, um conceito de Ezequiel, também em Daniel. Era um conceito escatológico, né?
Mas interessante que, embora ele use o Filho do Homem como conceito escatológico, ele usa a teologia do servo sofredor. A teologia do servo sofredor você vai achar ela no livro de Jó, no livro de Salmos, em Isaías, que é uma referência ao servo justo, temente a Deus, né, como José, né, do Egito, que serve e sofre, mas que no final é honrado por Deus, né? Nem sempre esse final que é honrado por Deus é aqui, pode ser que seja na outra vida. Mas essa era uma teologia que os judeus desenvolveram ali no período interbíblico, né? Por causa na época do governo grego e tal, ali os macabeus, eles vão desenvolver muito essa teologia do servo sofredor. Ela surge ali, ela começa no retorno do exílio e vem se desenvolvendo. Paralelo à teologia do servo sofredor, existia também a teologia da retribuição, que nós falamos na última aula também, que é muito parecida com a teologia da prosperidade. Se você é rico é porque você é abençoado, se você é pobre é porque você é amaldiçoado, né? Então sempre mexendo aí em termos uma noção de causa e efeito, causalidade muito forte. O que, claro, o Jó mesmo contesta, que vai falar que essa causalidade não é bem assim que se coloca, porque o Jó é o servo sofredor, ele tem uma outra forma de ver. E Jesus então retoma o servo sofredor e conecta o servo sofredor à escatologia, mostrando para eles que a esperança do Filho do Homem não vai ser um ser nas nuvens que virá com grande poder e glória e dominará o exército e tal. Não, ele está tentando demonstrar, ele está fazendo uma outra leitura. Nessa outra leitura, o que vai entender? Que esse Filho do Homem, esperado em Daniel, na verdade é o servo sofredor, que viria e que sofreria. Você entende como é diferente? Ele pega o filho do homem de Ezequiel e de Daniel, que se referem a esse ser místico poderoso que ia dominar o império, e relê esse personagem como sendo o servo sofredor, aquele que viria, sofreria, mas que no final seria reconhecido por Deus. Por isso ele ressuscitaria. Então ele faz uma nova leitura. E quando ele faz essa nova leitura, aí que Pedro chama ele e vai reprovar ele de lado, né? Justamente porque Pedro partilha daquela outra teologia. Isso é importante para entender daqui para frente um pouquinho. Essa ênfase, né? E que Marcos parece estar dando de que Pedro, Tiago e João já têm uma tendência mais judaica. O que é demonstrado então em Atos capítulo 15 e Gálatas capítulo 2, quando você lê a crise com Paulo. Seguindo aqui, você tem uma demonologia no verso 33, quando ele fala reda-te, Satanás, né? Daria para você pensar muita coisa aqui. Por exemplo, ele não coloca Satanás como uma pessoa ou como um personagem. Ele vê Satanás como um sistema. Então isso aqui é muito importante, né? Então, por exemplo, quando Pedro começa a falar que ele não tem que sofrer, aí ele olha para Pedro e fala arreda Satanás. Então aqui o Evangelho de Marcos traz uma outra leitura sobre a demonologia. Não essa demonologia de Deus lutando com o diabo, que isso aí não é bíblico, tá? Isso é filosófico, isso não é bíblico. Na Bíblia, Satanás não tem papel. Se você for ler Antigo Testamento e Novo Testamento, Satanás é um coadjuvante de terceira, que Deus dá a mínima atenção para ele. Mesmo no Apocalipse, quando Jesus pisa o pé no monte, ele já está derrotado. Então ele é um coadjuvante de terceira que não tem papel nenhum. Infelizmente, por causa dessa leitura midiática do hollywoodianismo aí que influenciou muitas igrejas, o pessoal meio que dá uma ênfase exagerada para Satanás, como se ele estivesse lutando com Deus. Não existe luta. Ele é totalmente inútil, né? Como fala o Karl Barth, ele é o inútil. O Barth ele já tem uma leitura bem provocativa quanto a isso, quando ele fala que Satanás é o inútil, né? Mas isso é outra teologia, isso é outro caminho. Mas assim, Satanás, então, aqui, ele é comparado, e isso aqui é importante, com pensar nas coisas dos homens. E não é a primeira vez, tá? Quando vai falar das tentações, é a mesma coisa. Jesus é tentado pelo Satanás em quê? Em ter todos os reinos do mundo, né? Então, em tudo eu te darei. Então, ele é tentado nisso, né? Então, nessa tentação de ter todos os reinos e tal, ele novamente identifica Satanás com as coisas dos homens. Então é bem interessante entender Satanás, o adversário de Deus, como sendo essa construção que o ser humano propõe na sua forma de vida, na sua estrutura, uma estrutura de vida sem Deus. Aquilo que Lutero já entendeu, então, como idolatria na Reforma, que é o homem adorar a si mesmo e se sentar no lugar de Deus, né? Então, Lutero vai trabalhar muito isso lá. Mas aqui é uma demonologia bem provocante para vocês pensarem aí, estudarem aí para frente. Então, convocando a multidão, né, chamou eles e traz mais elementos teológicos, né? Se alguém quiser vir após mim, então esse aqui é o chamado ao discipulado, isso aqui é o central aí dentro da narrativa de Marcos, porque Marcos está trabalhando a ideia do discipulado.
E o discipulado é uma relação aqui teológica daquilo que é o evangelho. Aqui ele passa o sumo do que é o evangelho, negar-se a si mesmo. Tá? Então, aí voltando aqui então nos textos aqui anteriores, né? Por que, que os discípulos não estão enxergando? O que, que eles não estão entendendo? Qual que é o fermento dos fariseus? Está tudo conectado. Tá? É essa a leitura daquele que não nega a si mesmo. Então, o centro do evangelho é negar a si mesmo, e o resultado de negar a si mesmo é tomar a cruz. Aquilo que era inviável, segundo a leitura dos judaísmos tradicionais. E aí, então, ele vai trazer: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E aqui ele dá outro conceito diferente. Salvar aqui não tem nada a ver com a concepção cristã de salvação, é a concepção judaica de salvação. A concepção judaica de salvação tem a ver com participação no reino do Messias. Para o judeu, salvo era aquela pessoa que participaria com o Messias no seu reino no dia que ele viesse. Então, quando ele está falando aquele que quiser salvar, ele está na entrelinha dizendo aquele que quiser estar com o Messias no dia do reino, ok? Perde sua vida hoje para ganhar sua vida. Então ele está meio que mostrando que o reino do Messias ele ainda virá, e quando ele vier, então ele vai assumir tudo e vai trazer os seus. Mas aqueles que são do reino do Messias são aqueles que assumem o servo sofredor como estilo de vida. Aqueles que aceitam sofrer agora, viver como servo sofredor, para que no dia final sejam recompensados assim como o Messias será. Era a teologia, então, muito forte nessa comunidade judaica dissidente, que já era totalmente avessa à teologia judaica tradicional. Tanto é que ele questiona, né? Que aproveita o homem, então, ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Falei bastante disso na última aula também. Esse ganhar o mundo inteiro, novamente, aquela mesma ideia, é Satanás. Então, a provocação de Satanás é ganhar o mundo inteiro. A provocação de Satanás é ser todo-poderoso. A provocação de Satanás é ter todos os entes, entendeu? Então, essa teologia que vai te dar tudo e vai te transformar no poderoso filho do rei e tudo mais, isso é coisa do diabo, isso não é de Deus, não. Ok? É só ler o texto devagarzinho que você já vai conseguir pegar isso. O evangelho não tem nada disso. O evangelho é um chamado à entrega, à doação e a assumir a mensagem e assumir a mensagem e o caminho do servo sofredor, para que no final seja recompensado por Deus. É essa que é a chamada do evangelho. Por isso que ele fala perder sua alma, né? Que daria o homem em troca daquilo que é mais valioso que a sua alma? Porque qualquer um que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, como os fariseus, ok, que estavam ali naquela época, como os discípulos que podiam estar se contaminando com os fariseus e não se identificando com Jesus. Também o Filho do Homem, olha lá, o Filho do Homem é aquele que virá naquele dia, certo? É escatológico, e se envergonhará quando vier na sua glória. Então percebe, a salvação é essa vinda dele. Se no dia da vinda dele você vai estar ali como uma pessoa que entendeu, seguiu e assumiu o segmento, ou no dia da vinda dele você vai ser essa pessoa que teve vergonha e que não seguiu e que preferiu o poder, a glória e tudo que estava à sua mão. Ok? Então essa que é a crítica. É bem crítico, mas isso é do evangelho. Tá? Capítulo 9 agora, ele vai então fazer o seguinte. Olha aqui, verso 1, dizia-lhes ainda. Então ele não rompeu a perícope, ele continua na mesma perícope no verso 9. Só que ele muda ele dá um outro acento. Então, por exemplo, aqui, ó, dizia-lhe ainda, em verdade vos afirmo. Então não mudou de lugar, não mudou de tempo, não mudou de pessoas. Mas ele vai pegar um dos conteúdos e manter. Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ok? Então, esse daqui, é claro, tem muito da expectativa da comunidade marcana. A comunidade marcana é uma comunidade judaica messiânica, mas judaica dissidente. Eram judeus que tinham uma fé diferente do judaísmo tradicional, por isso dissidente. Dentro dessa fé dissidente, eles tinham a esperança de que Jesus era o Messias e que ele já voltaria dali a uns anos, tá? Não ia demorar muito, e ele já voltaria dali a uns anos para trazer o reino e eles reinariam com ele. Essa era a esperança da comunidade joanina. Por isso ele coloca aqui, né, a esperança da comunidade. Dos que aqui se encontram, alguns de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Ok? Alguém pode falar, professor, mas isso aí não aconteceu. No final, todos morreram e não viram chegar ao reino de Deus. Então, teve duas interpretações.
a interpretação marcana, que é essa interpretação que via o reino messiânico, isso fazia parte do judaísmo, era uma comunidade essencialmente judaica, e a principal fé dos judeus era a esperança no reino do Messias que viria, que acaba então usando isso para interpretar ali, tá? A outra interpretação que vai surgir é do Evangelho de João, que surge perto do ano 95, 90. O João tem dois extratos, um do ano 60 e um do ano 95. Mesmo do ano 60 não segue Marcos, tá? Os 60 e 95 seguem mais ou menos o mesmo extrato, e esse extrato do Evangelho de João já não espera o reino messiânico. No Evangelho de João não tem esperança do reino messiânico. Esperança do reino messiânico, primeiro, é uma questão judaica, então está vinculado a Marcos, Mateus e Lucas. O Evangelho de João é o evangelho mais samaritano, tá? Não é um evangelho tão judaico, é o evangelho que está ali na Galileia e é mais samaritano. Os samaritanos, ali desde a época da invasão de João Arcano no período dos Macabeus, tinham crise com os judeus, porque os judeus impuseram o reino sobre todos e circuncidaram todo mundo que tinha ali na Galiléia, na Samaria, e obrigaram ao judaísmo. Então havia uma crise nos dias de Jesus com os samaritanos. Então o Evangelho de João é samaritano, então não tem a expectativa do reino, não tem a expectativa do retorno do Messias para instaurar um reino, tá? Não existe isso. No Evangelho de João é diferente. O Evangelho de João, primeiro, ele já vê o reino como algo espiritual. Então você vê Jesus falando: eu vou para o Pai, mas volto para vós, né? Eu enviarei o Espírito que estará para sempre convosco. Então o reino de João, o Evangelho de João já vê a presença do reino como uma presença espiritual. 60 anos depois, ele já está vendo como algo espiritual. Segunda coisa, que o Evangelho de João não vê a vinda do Messias ali, mas o Evangelho de João, ele vê Jesus como salvador de todo o gênero humano. Você já tem isso logo no capítulo 1, nos últimos versos. Então ele já tem uma salvação de todos, e já é salvação, não é mais inclusão no reino, já não é mais o Messias que virá restaurar o reino. Então essas mudanças tem no texto. É claro que o leitor comum às vezes nem percebe isso, mas você pode ler Mateus, Marcos, Lucas, mais judaico, com ênfase maior no reino, no milênio, no retorno de Cristo. Milênio, no reino e no retorno de Cristo. Quando você pega o Evangelho de João, muda. É uma comunidade samaritana, então não tem a esperança messiânica, que é exclusiva ali dos judeus, e já vê Jesus como o salvador de toda a humanidade, já vê uma outra forma, mais próxima, inclusive, do Evangelho, das cartas paulinas, do que dos outros evangelistas. Mas era outra forma que viu o reino, então, como algo espiritual. Então, quando você olha assim, você fala: ah, professor, mas eles não viram o reino chegar, morreram todos e não viram. Aí que eu estou falando, depende. Se for de acordo com a perspectiva judaica, até hoje o reino não viu, não veio, e particularmente eu não creio que o reino vai atender a perspectiva judaica. Nesse ponto, eu fico mais com João, acreditando numa outra percepção do reino mais espiritual, numa vinda de Jesus espiritual e na ação de Jesus dentro de nós, tá? Por meio do Espírito, que inclusive muito mais pentecostal, se a gente for pensar aí, segundo a tradição contemporânea, tá? Mas deu para entender? Então, quando eu vou pregar hoje, o que eu prego, né? Então, eu sempre tenho esses dois textos. Eu sei que os evangelhos têm essa perspectiva judaica e que João tem uma perspectiva samaritana, né? Então, às vezes uma pessoa me pergunta: professor, e Jesus e o Messias, a vinda para instaurar o reino, quando que vai ser, né? Aí quase que eu falo igual Jesus: isso é uma coisa que só compete ao Pai, pronto. Entendeu? Porque não temos como saber isso. Na prática, você tem dois evangelhos e duas fés, uma fé mais primitiva vinculada ao judaísmo e uma fé mais tardia vinculada aos gentios. Nós partilhamos da fé mais tardia vinculada aos gentios, não tão da fé vinculada ao judaísmo. Paulo, entretanto, percebe as duas em algum momento, em que ao mesmo tempo que Deus está atendendo aos gentios em Cristo, atende aos judeus em Abraão, né? Então uma não necessariamente elimina a outra, né? Então Deus ele tem essa capacidade múltipla que nós não temos. Então vamos lá, essa primeira parte é assim: se alguém falar, então você tem essas duas opções de interpretação possíveis, né? Uma que tinha a ver com a esperança messiânica judaica e a outra que é a compreensão já da comunidade samaritana do Evangelho de João. Agora entramos então no texto da transfiguração, finalmente. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os levou a sós à parte a um monte alto e foi transfigurado diante deles. Deixa eu descer aqui para vocês poderem enxergar aí também. Primeiro, 6 dias depois, né? Então parece que aqui ele mudou de local,
Mudou de personagem e mudou de época. Foi ao monte 6 dias depois e levou as pessoas. Todavia, o texto ainda possui um conteúdo que não mudou. Ele mudou alguns conteúdos, mas um conteúdo ainda continua, que é a questão da ressurreição, da vida após a morte, essa questão mística aí que ele vai estar trabalhando antes da chegada do reino, do poder, e ele vai continuar aqui com o sinal da transfiguração e da ressurreição, que ele vai falar no final. Por isso esse último verso caiu no capítulo 9, não no capítulo 8, porque ainda fala da ressurreição. Então lá, primeira coisa interessante, por que Pedro, Tiago e João? Pegou? Pedro, Tiago e João, se você pega então o livro de Atos dos Apóstolos, lá em capítulo 15, fala que eles são as colunas da igreja de Gálatas também. Que, na verdade, os líderes ali, os principais do judaísmo, não da igreja, né, porque não tinha igreja, mas do judaísmo cristão, né, do judaísmo messiânico, né, que em Jerusalém não era tão dissidente quanto era em Marcos, Mateus e Lucas. Ok? Esse judaísmo que estava em Jerusalém, ele é um judaísmo da gema. Então, mesmo Pedro, Tiago e João, embora criam que Jesus era o Messias, eles ainda estavam profundamente absorvidos pela tradição judaica. Você vai enxergar isso, então, por exemplo, lendo o livro de Atos, ali quando Deus envia Pedro para evangelizar Cornélio, tem que mandar um sinal, tem que mandar um anjo, para ele poder falar da graça para um gentio, né? Então não é fácil. Toda vez que Deus precisasse alcançar o gentio, tivesse que mandar um anjo, não tinha chegado o evangelho onde chegou. Então por quê? Eles eram muito judaicos. João até Pedro até chega e fala: Nossa, Senhor, longe de mim, né, tocar algum alimento impuro, né? De tão judaico que ainda estava. O livro de Atos, logo no capítulo 2, já fala que eles estavam no templo todos os dias. Então, eles ainda estavam ainda muito vinculados ao judaísmo. Você ainda encontra outras pistas, por exemplo, Tiago, no capítulo 20, 21, acho que é 21 de Atos, deixa eu ver, acho que é isso mesmo. Ele vai mostrar uma crise que estava acontecendo com Paulo. Deixa eu só ver se é isso aqui mesmo, só para ajudar vocês aqui, quem for aí pesquisar depois. Que isso aqui é importante, esse texto. Que é o texto, cadê? Jerusalém, visita de Tiago, arrastado no terra. Isso mesmo, é o capítulo 21 de Atos, tá? Onde Tiago vai ficar do lado dos judeus, né? Assim como Paulo já fala em Gálatas capítulo 2 que ele ficou. E em Atos 21 ele também vai ficar do lado do judaísmo e no caso ali inclusive até contra Paulo, né? Paulo vai sofrer ali, ele vai dar toda a dica para Paulo cumprir as regras do judaísmo para não ser perseguido, e assim ele vai ser perseguido. E no livro de Atos, Paulo só não morre apedrejado porque os romanos salvam ele. Salvam ele de quem, professor? Dos judeus da comunidade de Tiago, do judaísmo messiânico, né, que ao invés de ficar do lado de Paulo, querem apedrejar Paulo. O que já quase aconteceu ali em Antioquia, quando Paulo fica contra Pedro. E todos os judeus ficam do lado de Pedro e Paulo fica sozinho. Quando Paulo, inclusive, perde o ministério. É muita coisa, né? Um dia eu vou gravar uma aula aqui só sobre Paulo, para vocês entenderem. Então, o que acontece com Paulo? Paulo, ali em Gálatas 2 e Atos 15, ele rompe com o judaísmo de Jerusalém, e depois daquele momento de Gálatas 2 ali, do momento de Atos 15, Atos 16, ele já sai na segunda viagem missionária. E na segunda viagem missionária ele já vai sozinho, sustentando a si mesmo, já sem sustento da igreja. Ele começa a receber sustento das comunidades que ele fundou. Então já muda a coisa, já não tem mais tanto vínculo com Jerusalém. Pelo contrário, os judeus de Jerusalém, inclusive judeus messiânicos, vão perseguir Paulo, né? Então é outro problema. Então o que você pega aqui? Por que Marcos então chamou Pedro, Tiago e João para a conversa? Porque Marcos está entendendo que Pedro, Tiago e João, primeiro, são os líderes da igreja de Jerusalém. Segundo, são líderes mais judaicos dentre os discípulos, estão entre os mais judaicos dentre os discípulos. Tá? Isso aqui é importante para entender o que ele está falando. E levou-os a sós, à parte, a um alto monte. E se transfigurou, até aí tranquilo. Suas vestes tornaram resplandecentes, brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia alvejar. Né? Então Marcos ele tem essas explicações legais. Apareceu-lhes então Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus.
Então aqui, mas por que, professor, apareceu Elias e Moisés? O que que eles estavam falando, né? Então, assim, existe uma interpretação que eu gosto muito, eu acho que é a melhor, a maior parte dos teóricos já fecharam com ela, não existe tanta diferença. Não vi, falar para vocês que eu vi alguém que falou algo diferente. Existem uns literalistas bem radicais, né? Mas não. Quem trabalha o texto com mais seriedade já interpreta assim, como eu vou falar, que quando aparece Elias e Moisés, ali Elias é o representante dos profetas e Moisés é o representante da lei. E Jesus são os evangelhos, ok? Então, o texto ele acaba tendo um sentido metafórico, onde ele mostra três grandezas da tradição de fé judaica: Elias, que representa os profetas, Moisés, que representa a lei, e Jesus. Diante de quem? Diante de Pedro, Tiago e João. Então, mostrando como nessa igreja primitiva havia dificuldade de compreender qual era o papel de Jesus. E como que eu sei que é essa dificuldade? Pelo que Pedro fala agora. Então, diante dos três, Pedro então tomou a palavra e disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será sua, outra para Moisés e outra para Elias. Aí o autor do evangelho diz assim: ele disse isso porque não sabia o que dizer, por estarem todos eles aterrados. Não sabia o que estava falando. Ou seja, Pedro parece que tinha mesmo esse jeitinho de falar o que não devia às vezes, né? Mas como assim você não devia? O que, que acontece? Veja só. Eu brinco nesse texto bastante. Primeira coisa, eu fico pensando assim: por que, que ele não fez uma tenda antes para Jesus? Por que, que ele vai fazer 3 tendas? Uma para Elias, uma para Moisés e uma para Jesus? É como se Jesus só ganhasse a tenda porque apareceu Elias e Moisés, né? Se Elias e Moisés não tivessem aparecido, será que Jesus tinha ganhado a tenda? Então, ele teve com Jesus tanto tempo e nunca viu nada que o impressionasse. Rapaz, gente, olha para mim, presta atenção. Ó. Gente, transfigurar é o de menos. Jesus fez tanta coisa muito mais gloriosa, mas o que chamou a atenção de Pedro foi quando o homem começou a brilhar. Gente, pelo amor de Deus, Jesus fez um monte de sinal, cura, maravilha, cuidou, intercedeu, evangelizou, e o que chamou a atenção de Pedro foi a luz. E na hora da luz, ele não viu Cristo como Deus. Ele viu Jesus entre Moisés e Elias, o que dá muita força para o argumento metafórico. O argumento metafórico é que diz assim que a comunidade cristã ali de Jerusalém eles não viam diferença entre Jesus, os profetas e a lei. Tratavam todos como iguais. Não viam diferença de um para o outro. Tanto que Pedro fala para construir uma tenda para cada um. Ele não vê a diferença de Jesus para com a lei e para com os profetas. Por isso, então, a narrativa continua. A seguir veio uma nuvem que os envolveu. E da nuvem disse uma voz: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Ponto. Shema Yeshua. Ouvir a Jesus. Não é Moshe. Não é ouvir Moisés. Não é ouvir Elias. Mas é para ouvir o Yeshua. Então ele está dizendo assim, para a comunidade ali daqueles dias, o texto que Marcos aqui coleciona, ele está mostrando para a comunidade judaica daquela época, e aí é o papel dissidente da comunidade de Marcos, que entre a lei, os profetas e Jesus, Deus envolveu os dois numa nuvem e falou: é o meu filho que eu quero que vocês ouçam. Ok? Como se estivesse dizendo para os discípulos: gente, para de seguir o Antigo Testamento. É a Jesus que eu quero que vocês ouçam. Não é Moisés, não é Elias, é o meu filho, a ele ouvi. Então, assim, eu gosto muito, eu acho essa interpretação muito boa. Eu acho que ela tem muito sentido, faz muito sentido. Mesmo que possa ser uma metáfora, né? E talvez não seja uma questão real. Para mim, indiferente. Se for uma questão real, ainda é a ênfase essa, que é Jesus, que é o mais importante. E se for uma metáfora à lei e aos profetas, acho também com muito sentido, mostrando que Jesus é importante. Se não fosse uma metáfora à lei e aos profetas, no caso de Elias e Moisés, eles são os representantes desses grupos. Né, e eram figuras maiores dentro da tradição.
mostrando que Jesus, então, é esse que tem que ser ouvido e não eles. Tá? Então, assim, o texto é bem interessante dentro disso. Aí ele continua. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Aí, ó. Essa é a ênfase. Ao descerem do. Tem mais um monte de coisa que a gente podia falar, né? Eu fico brincando, né? Poxa, o Pedro, nessa narrativa aqui, ele pisou na bola de muito grande, né? Então, por exemplo, ele está lá no monte, quando ele viu a glória, aí ele quer fazer uma tenda. É bom estarmos aqui, né? Mas aquilo que Jesus estava fazendo lá embaixo, pegar uma bacia, lavar o pé, cuidar do outro, ali você não vê essa expressão de glória, né? Ah, é bom estar aqui servindo o próximo, não. Então você percebe ali essa leitura sacerdotal da comunidade judaica primitiva, essa leitura ainda extremamente judaizante, né? Centrada na purificação. Olha, nós vimos ele com a roupa branca, de uma brancura que ninguém nunca, né, chegou. Enquanto isso, você vê que o Jesus ali, que estava não na transfiguração, mas lá no chão, aquele Jesus que viveu, que deu a vida pelo outro, que estava com a roupa suja, que amou e que morreu na cruz, esse é o Jesus ali que nós temos que seguir, esse é o Jesus relevante, e não o da transfiguração. O da transfiguração, às vezes, é aquele momento de glória que acabou prendendo Pedro ao momento de glória e diz: Pedro, é o seguinte, vamos descer, meu irmão, porque o serviço está lá embaixo, não aqui em cima. Então esse negócio de construir tenda para Jesus estava muito mais dentro daquela leitura torta do que é a fé, né, que acabou vendo Jesus como se fosse uma divindade grega. A divindade grega que era assim, que tinha um grande templo que todos iam para lá adorar. Jesus nunca quis isso de si mesmo ou dos seus seguidores. Jesus nunca quis que fizesse um templo para que ele fosse adorado como era o Zeus no mundo grego. O que Jesus queria é que os seus seguidores fossem o templo. E não que fossem para o templo adorá-lo, mas que os próprios seguidores fossem o templo onde ele seria adorado. Seria mais ou menos essa a ideia. A seguir veio a nuvem, estava mais para baixo, no 8, e de relance olhando ao redor ninguém mais viram com ele, senão Jesus. Ao descerem do monte, ordenou-lhes, Jesus, que não falassem essas coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Ele sempre traz o Filho do Homem, né? Que é aquela visão escatológica que eu já expliquei. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros: que seria ressuscitar os mortos dentre os mortos? Que é isso que Jesus está falando? Aí você percebe que eles não estão entendendo nada, né? Isso daqui, vamos tentar dar uma ajudada, né? No judaísmo, como eu falei, haviam vários judaísmos. Quando você pega o judaísmo antigo, do período interbíblico para trás, os judeus não acreditam em ressurreição. Os primeiros textos que acreditam-se em ressurreição dos mortos são textos do período interbíblico para os dias de Jesus. Então, nos dias de Jesus, seria possível sim que vários judeus ainda não entendessem e não acreditassem e nem mesmo conhecessem esse ressuscitar dos mortos. Okay? Isso tinha uma doutrina nos egípcios, né? Tinha a doutrina na Babilônia, tal, mas entre os judeus mais tradicionais, eles não tinham essa percepção. Para eles só existia uma vida, que era essa daqui, e após da morte vinha o mundo dos mortos, o Sheol, não tinha ressurreição. E até os dias de Jesus ainda há muito conflito entre os judeus, porque vários grupos não creem em ressurreição, e como diz o texto aqui, provavelmente até os discípulos ali também tinham dificuldade de entender isso. Eles guardaram, então, o que seria se ressuscitar dentre os mortos? Interrogaram-no dizendo, deixa eu subir aqui, por que dizem os escribas ser necessário então que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Então Elias veio primeiro, novamente, vamos tentar pegar aqui, né? Era aquela retomada dos profetas. Então isso aqui na tradição judaica é muito importante. Que os profetas são aqueles que vão corrigir a monarquia que estava opressora. Então, entre os grupos de judaísmos, tirando os sacerdotes que eram críticos aos profetas, os fariseus e os grupos populares tinham grande admiração pelos profetas, porque os profetas eram aqueles que enfrentaram as monarquias para que eles corrigissem. Então, por isso ele está falando, vindo Elias, restaurará todas as coisas. O que é esse todas as coisas que ele vai restaurar aqui?
é principalmente a crítica que os profetas fizeram às elites. Então ele restauraria essas opressões que vinham dos romanos, no caso dos dias deles. Tá? Como, pois, está escrito sobre o Filho do Homem que sofrerá, como então ele vindo restaurará todas as coisas, como está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. O pessoal perguntou, né? Ele então diz aqui, eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito já está escrito. Ok? Que era então aquilo que no outro evangelho nós vamos ver é João Batista, né? Que vai fazer até a nota, o filho do o Elias já veio, é de João Batista, tal, né? Mas é uma outra releitura que está fazendo dentro da tradição judaica. Mas o João Batista, sim, ele encarna o Elias muito, né? Pela crítica que ele faz a Herodes ali, que então vai assumir esse papel dele ali, tá? Mas não vai haver aquela restauração que às vezes as pessoas pensam, porque não é uma restauração de todas as coisas naquele sentido do dia final. É uma restauração de todas as coisas no sentido da crítica que o profeta faz à elite, tá? Que já tem então no Antigo Testamento. Gente, passou um pouquinho o tempo, vou ficar por aqui. E na próxima aula, então, a gente continua. Espero que hoje tenha dado uma visão maior. Essa aqui ele demonstra, então, aqui, no verso 12 e 13, você vai ver que conecta com o verso 1. Que eles estão querendo saber de que era esse passar pela morte, até que tenha chegado no reino de Deus, esse reino que viria, a ressurreição. Então, depois aqui da parábola, da metáfora ou da narrativa da história da transfiguração, ele retoma, então, aqui no final, a ideia dessa ressurreição, tá? Essa ressurreição possível, que sofreria muito e tal, e que seria então o papel do Messias, mas aí vinculando esse Elias que viria com João, retomando então aquela ideia da ressurreição no comecinho do capítulo 9. Beleza, gente? Fico por aqui, nos vemos então na próxima aula. Até mais.